Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, pessoal, aconteceu uma coisa bizarra aqui no torneio San Luis Rapid Blitz, numa partida aqui no último dia aqui do torneio entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura de brancas aqui, o Magnus Carlsen de negras. E aconteceu uma coisa bizarra, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. O Nakamura ele fica aguardando. Bom, antes de mais nada, olha só. Aqui, reparem nessa imagem estática aqui. O Magnus Carlsen com uma blusa aí normal, sem nenhuma propaganda, sem nenhum patrocínio, o que não é tão comum, né? O Magnus Carlsen tá sempre com roupa de patrocínio e tudo mais. E aqui então, enfim, então para começar aí a partida, aqui os apresentadores, né, e tudo mais, aqui para começar a partida. E logo mais eles continuam falando aqui algumas coisas. E aqui, ó, vou passar um pouquinho para frente, ó. Vou passar mais ou menos aqui um minuto. Ó. Aqui o Nakamura faz o primeiro lance e o Magnus Carlsen some da cadeira dele. Olha que curioso aqui. Olha a reação das pessoas. Where is Magnus? O relógio rolando. O Magnus Carlsen sumiu. Olha a cara do Nakamura. Tipo que tá rolando, né? Só que como o Magnus Carlsen não fez o primeiro lance ainda, o relógio dele na verdade não tá caindo aqui. Eu acho que se passar de um minuto ele perde a partida, ele vai chegar rapidinho, quer ver? Ou passa, não lembro. Olha só, ele apareceu sem camisa aqui do nada. Não, passou já de um minuto. Não aconteceu nada. Olha a cara do Nakamura. Aí ele chega contra a blusa, ó, abotoando. Faz o lance, sai fora de novo. É bizarro isso. É bizarro. Olha a cara do Nakamura, tá puto já. E daqui a pouco ele aparece de cueca, de calção. Olha só que coisa esquisita, gente. O Nakamura não tá entendendo nada, já tá abrindo, ó, já até reclamou já. Olha só, ele aparece de calção. Todo despenteado aí, todo esquisito. Olha lá, tá de cueca. Bizarro, completamente bizarro isso. Se eu não me engano ele sai de novo daqui a pouco. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que ele não sai mais. Mas ele fica jogando aí completamente desnorteado aí essa partida. Eu vou mostrar pra vocês essa partida e ela vai refletir aqui o estado do Magnus Carlsen aí. Vamos ver que a partida também foi bizarra. Essa situação foi bizarra e a partida também. Vamos lá. Hikaru Nakamura de brancas, Magnus Carlsen de negras. Nakamura começa com o peão do rei, nós vimos isso no vídeo, E4, C5 aqui, após muita enrolação, C5 aqui do Magnus Carlsen, cavalo em F3, E6, D4, indo em direção ao centro, C por D4, cavalo por D4, e aqui o Magnus Carlsen faz o lance A6. Temos bispo em D3, bispo em C5, atacando o cavalo, cavalo em B3, contra-atacando aqui o bispo do Magnus Carlsen. E o bispo volta para A7. Temos dama em E2, aqui cavalo em C6 desenvolvendo, bispo em E3 e aqui D6. Apesar de tudo, por enquanto a abertura está padrão, sem nenhuma surpresa. A partida seguiu com roque, cavalo em F6, cavalo C3, roque aqui pelo Magnus Carlsen, então completando aí o desenvolvimento, protegendo aí o seu rei. E o Nakamura segue firme, já colocou a dama na segunda horizontal, já desenvolveu todas as peças, já deu roque. Hora de posicionar as torres, torre de A em D1. E aqui o Magnus Carlsen vai para essa ideia de B5, atacando aí na ala da dama. E o Nakamura vem com F4, atacando aí na ala do rei. Temos E5 aqui pelo Magnus Carlsen. E agora bispo por A7. E nessa posição o Magnus Carlsen já com tempo a menos no relógio. Já começa a ficar difícil, pessoal. Nesse nível, 1 minuto, 2 minutos a menos no relógio, numa partida de blitz.
É muito tempo, né? O Magnus Carlsen aqui completamente despenteado, né? Completamente de cueca, né? Ele aqui nessa posição começa a pensar, muito provavelmente considerando aqui o lance bispo G4, ele começa a gastar bastante tempo nessa posição. Aqui ele acabou de tá com uma peça a menos, né? Então ele está pensando se ele recaptura ou se ele vai para a ideia de bispo G4. E ele prefere jogar simplesmente torre por A7. Bispo G4 levaria também para uma partida interessante, mas provavelmente mais complicada, né? Depois de, por exemplo, dama em F2, colocando pressão no ponto de A7 e torre por A7, por enquanto a torre protegida aqui pelo cavalo, aqui as brancas poderiam tentar F por E5, e aí o cavalo não pode vir para cá, senão está caindo a torre, e também não é bom capturar de peão e deixar aqui a dama na mesma coluna da torre, então as pretas teriam que jogar cavalo D7, por exemplo, o Magnus Carlsen teria que fazer esse lance, e depois de E por D6, aí o Magnus Carlsen poderia capturar a torre, por exemplo, o bispo por D1 e torre por D1, com uma partida bem complicada, bem difícil aqui para as brancas, para as negras, né? Seria bem difícil para o Magnus Carlsen jogar isso daqui contra o Nakamura com tempo a menos. Claro, aqui uma posição com chances para os dois lados, bem desequilibrada, né? Uma torre aí, uma torre por um bispo, né? Só que as brancas têm um peão passado avançado, é uma posição de difícil avaliação. O Magnus Carlsen preferiu não jogar isso, seguiu simplesmente com torre por A7 após gastar um tempão. A partida seguiu com F5, Nakamura bloqueando, então não tem mais bispo G4, fechou a porteira, e agora a torre aqui em D7 pelo Magnus Carlsen. A ideia é jogar realmente com D5 e tentar enfraquecer o peão de F5. Cavalo D5, Nakamura não permite o avanço para D5, ocupa essa casa, e aqui o esperado, segundo os comentaristas, segundo o Maurice Ashley, o Yasser Seirawan, enfim, eles estavam comentando aqui que cavalo por D5 é a ideia padrão nesse tipo de posição, mas o Magnus Carlsen já começa a jogar diferente aqui com bispo B7, temos C4, aqui talvez o indicado fosse continuar avançando na ala da dama, Magnus Carlsen faz B por C4 e aqui já os comentaristas começam a tentar entender o que o Magnus Carlsen está fazendo, temos bispo por C4, e aqui então ficou se especulando, bom, então finalmente agora o Magnus Carlsen vai fazer cavalo por D5 e depois vai ter que tomar cuidado porque o peão aqui em F5 é perigoso, ele pode vir para F6. E aqui, curiosamente, o Magnus Carlsen faz o lance cavalo em E7, um lance igualmente bizarro, né? Como tudo que está acontecendo nessa partida, nesse dia, né? O Magnus Carlsen ali sem roupa, de cueca e tal. Um lance esquisitíssimo, né? Permitindo aqui cavalo por F6 cheque, danificando a estrutura de peões. Foi comentado que em algumas situações é possível oferecer esse tipo de situação onde as pretas poderão jogar rei H8 e torre G8. Mas nessa posição especificamente isso é ruim, porque o bispo fica atacando aqui em F7. Né? Então a partida seguiu, Nakamura aproveitou a sua chance, jogou cavalo por F6, temos G por F6. E aqui agora então as brancas vão partir para um ataque contra o rei do Magnus Carlsen. É muito difícil de defender esse ataque. Aqui o Nakamura faz o lance rei H1 primeiro, colocando aqui o rei fora dessa diagonal. Temos rei H8 pelo Magnus Carlsen. E aqui torre D3, né? E o Magnus Carlsen já tem problemas na situação. Talvez aqui, ó, torre G8 já não dá mais, né? Tá caindo aqui em F7. Então o problema todo é esse. O Magnus Carlsen tem problemas seríssimos na posição. Só que para piorar tudo, o Magnus Carlsen vai para mais um lance bizarro aqui na posição e faz o lance bispo por E4, aí entregando uma peça, tá entregando aí uma peça. Aqui ele está pensando em dar o garfo, só que o problema todo é que a dama vem para H4 e já começa a trazer aqui ataques de checkmate, né? Então não dá tempo para as negras, uma continuação completamente bizarra aí do Magnus Carlsen. A partida seguiu com dama por E4, D5 dando garfo e agora dama em H4. E agora acabou, né? Acabou, essa torre vai vir para H3, vai dar checkmate. O Magnus Carlsen ainda joga cavalo em G8, quem sabe depois de torre H3 dá para tentar segurar alguma coisa aqui com H6. Mas o Nakamura joga simplesmente torre G3, ameaçando aqui dama G4 e dama G7. Não tem como evitar essas sequências todas, por isso que nessa posição aqui, no lance 23, o Magnus Carlsen abandona aí a partida, né? Abandona aí a partida, vai poder colocar a sua calça, vai poder colocar aí sua roupa, né?
porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Vimos o Magnus Carlsen transtornado no começo da partida e ficou transtornado aí até o final da partida, né? Fazendo lances errados, lances que a gente não costuma ver. Aqui abandonou porque D por C4, tá vindo Dama G4, C por B3, Dama G7, checkmate, não tem como evitar, né? Vamos olhar o relatório, depois eu vou mostrar o que o Magnus Carlsen poderia ter feito aí para segurar essa bronca aí do Nakamura. Bom, o relatório mostra 95,6% de precisão aqui para o Nakamura e 44,6% de precisão para o Magnus Carlsen. Não é o que a gente está acostumado a ver, nem o dobro disso é o que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver 95 para cima por cento de precisão aí para o Magnus Carlsen, né? Então realmente tem alguma coisa acontecendo ali, né? Não dá para saber, ele estava com uma roupa, será que algum empresário dele mandou ele trocar de roupa? Será que ele fez birra por causa disso? Ou será que ele simplesmente apenas se atrapalhou com a roupa que ele ia usar? E o que será que aconteceu com o Magnus Carlsen, né? Deixa aí seus comentários se você tem alguma teoria sobre isso, né? Ou alguma informação até sobre isso. E vamos voltar no tabuleiro e vamos ver o que o Nakamura podia ter feito aqui, ó. Vamos lá. Bom, aqui nessa posição, depois de torre D3, o lance bispo por E4 foi realmente bizarro. Aqui o que poderia ainda, talvez, ser jogado seria bispo C6. Qual é a ideia? É uma ideia sofisticada aqui de jogar a torre G8, permitindo o bispo por F7 e poder tentar um contra-jogo aqui com o bispo em C4, bispo em B5. Então, por exemplo, depois de torre H3, aí sim torre G8, e se bispo por F7, aí as pretas têm primeiro torre aqui em G7, se bispo em E6 atacando a torre, aí o contra-jogo com bispo B5 e as pretas estão no jogo. Aqui o Magnus Carlsen, claro, está um pouquinho pior, perdeu um peão, tudo, mas está no jogo, né? Aqui poderia seguir com bispo C4, dama B6, né? Não tem mais ataque de checkmate, está no jogo, aliviou aí a posição. E o Magnus Carlsen de sempre, né? O Magnus Carlsen, como a gente está acostumado a ver, mesmo com um peão a menos aqui, poderia tentar encontrar algum recurso, né? Aplicar alguma coisa ali, tentar algum empate e tudo mais, estaria no jogo, né? Contra o Nakamura, muito dificilmente, mas estaria no jogo, né? Porque o Nakamura realmente também tem um nível absurdo, né? Em blitz, muito próximo de Magnus Carlsen. Mas aqui, outra possibilidade, além de tudo, depois de torre G8, seria torre por H7, a gente iria para uma continuação também muito esquisita. Eu acho que até seria uma boa tentativa para o Nakamura fazer isso, porque o Magnus Carlsen teria que achar, ele ficaria andando na corda bamba e com menos tempo no relógio, né? Então eu acho que o problema de bispo C6 é que viria aqui também outra possibilidade, né? Comentamos aqui bispo por F7, as pretas teriam contra-jogo, torre por H7, as pretas também têm contra-jogo, mas é mais difícil de jogar isso aqui. Por quê? Aqui rei H7 é forçado, e aí viria dama em H5 com de olho nessa casa aqui, né? Então rei G7, sequência forçada, dama por F7, tudo praticamente tudo forçado até agora. Rei H8 vai levar checkmate depois de torre F3, então teria que jogar rei H6. Só aqui o Magnus Carlsen já perderia um tempinho para achar esse lance. Torre F3, aí as pretas teriam que achar aqui cavalo G6. Olha que bizarro isso, né? Dando um ataque descoberto aqui na dama. Aqui poderia seguir com torre H3, cheque, teria que jogar rei G5 forçado. Forçado não, né? Daria para tentar cobrir com o cavalo, mas rei G5 aqui, esse cavalo H4 tá levando mate. Então rei G5 não tá levando mate, teria que jogar essa. Aí poderia seguir com torre G3, cheque, rei F4, e isso seria bizarro, né? Isso somente o Ivanchuk jogaria de negras, né? E aí as brancas teriam que tomar cuidado, porque os próximos lances das negras provavelmente seriam rei por G3 e rei por H2 checkmate. Mas como não é o Ivanchuk, não vale isso, né? Então aqui... Mas poderia seguir dessa forma. E aqui seria curioso, né? Porque a dama está sem casa para ir. Então seria uma continuação extremamente fora do normal, fora da realidade. Seria uma fantasia tudo isso daqui, né? Nunca aconteceria uma coisa dessa. Mas estou mostrando que teria jogo, né? Se fosse uma partida com mais tempo, ou se o Magnus Carlsen não estivesse de cueca, talvez desse para jogar alguma coisa assim, né? E aqui poderia seguir com dama por G8, bispo por G8, cavalo E7. O jogo vai embora, uma torre e duas peças menores aí para cada um. As brancas com alguns peões a mais, né? O Nakamura, mas dá para jogar isso aqui, porque as pretas estão bem colocadas. Olha a diferença aqui do rei, esses peões estão caindo, né? Então o rei muito bem colocado, por incrível que pareça, né? Então aqui as brancas provavelmente teriam que empatar, jogar alguma coisa aqui como torre
em F3 cheque, rei G5, torre G3, ficar empatando aqui. Aqui não seria bom capturar, né? Por conta de cavalo D2, e aí sim o rei tem complicações. Rei D4, cavalo B3, enfim. Rei E4, bispo C4, né? Então seria melhor a continuação do empate ali para o Magnus Carlsen. Com alguns peões a menos, né? Melhor aceitar ali o perpétuo. Mas nada disso aconteceu. O fato é que Magnus Carlsen jogou de cueca, movimentos esdrúxulos contra o Ricardo Nakamura e perdeu essa partida. Perdeu essa partida, mas ganhou o torneio. Magnus Carlsen ficou na primeira colocação, empatado com Wesley So, que jogou demais, jogou mais sólido. Ele e Magnus Carlsen seguiram caminhos diferentes, foi curioso ver isso. Magnus Carlsen arriscou mais nesse torneio, foi bonito de ver. Magnus Carlsen teve vitórias e derrotas, poucos empates. O Wesley So não, ele já fez um torneio mais consistente, algumas vitórias, muitos empates, né? Mas também por outro caminho chegou na primeira colocação, jogou demais também. O Wesley So também tá bonito de ver. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!